Muito bem. Senhor Hilton, o senhor foi enrolado neste processo, trata-se de uma ação penal em tese de tentativa de homicídio que tramita aqui na primeira vara do júri, em que está sendo julgado no dia de hoje o Aurélio Pires dos Anjos, aqui presente, e o senhor estaria na qualidade de vítima desta ação penal, deste fato, é isso? O senhor é vítima? Isso. Muito bem, então em face do afirmado, deixa de prestar o devido compromisso legal. Muito bem, em face do afirmado, eu passo então a palavra às partes, pela ordem à acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, seu Hilton. O senhor se envolveu no acidente com o seu Aurélio aqui presente? Diz ele que eu me envolvi com ele, né? O senhor se envolveu no acidente, houve um acidente entre vocês? Positivo. Certo. E a partir desse acidente que vocês se envolveram, o que foi que aconteceu? O senhor foi procurado por ele? Vocês chegaram a fazer orçamento sobre os prejuízos que vocês sofreram? Foi. Eu vinha da empresa, né, fazendo o ASO. Isso era mais 7h30, por aí, para as 8, né? E aconteceu o acidente lá na Rua Yamada, né? E eu peguei, estava no escuro, eu e ele, só nós dois, né? Ele vinha com o celular dentro do capacete, né? Eu não sei se ele vinha desatento. Daí aconteceu lá, eu peguei ele, né? Deixei ele lá, coloquei a moto dele lá na frente de uma senhora lá, atravessei a rua, deixei lá na frente. E peguei ele, coloquei ele atrás da minha moto, né? Levei lá no posto de saúde do Tapanã. E liguei pro irmão dele, né? Ele me deu o telefone, liguei. O irmão dele veio e falou pra ele assim mesmo: de novo tu, mano, já é o terceiro acidente que se envolve. E ele ficou lá, foi embora pra casa. E passou, acho que foi um mês, né? Acho que ele procurou a placa da minha moto e foi lá em casa com orçamento, né? Pra mim pagar o prejuízo da moto dele. Aí eu falei pra ele: cara, tu sabe disso que tu caiu atrás de mim, né? Desatento, né? Com certeza, né? E se eu fosse um cara do mal, eu tinha pegado no escuro, nós dois tinha pegado, tinha me embora, deixar tu gritando lá, entendendo? Eu ia me embora, tu não sabia nem quem fosse, nem quem fosse que tu caiu, por quê? Entendendo? Daí, não, porque eu vim aqui em orçamento, ele tinha feito um orçamento lá na Revemar, né? Daí eu falei pra ele: mano, fazer o seguinte, cara, tu sabe que eu não tenho culpa, né? Tu sabe que eu não tenho culpa, então fazer o seguinte, bora lá na Mônaco lá. A gente vê lá com o mecânico lá, porque é lá que faço a manutenção da minha moto. Daí a gente fomos lá, eu marquei com ele lá, né? Daí a gente fomos. Chegou lá o mecânico da moto, o mecânico da Mônaco, quer dizer, né? Olhou a moto dele, falou: mas a moto dele tá arranhada, tá tudo isso. É só o guidão da moto dele, né? Que tá meio assim, sacudindo. E ele não quer fazer mais revisão lá no guidão da moto dele. Eu falei pra ele, ele falou pra ele. Daí eu falei pra ele: mano, tu não quer? Eu te ajudo, cara. Eu pago a metade, né? Ah, porque tu comprou, o cara é teu amigo. Então, o cara não é meu amigo, ele é mecânico da Mônaco. Aí tá bom, então fica pra lá então. Ele foi embora. Ele não aceitou essa segunda avaliação que o senhor propôs a ele a fazer na Mônaco, não é isso? Aí ele foi embora. Certo. Aí quando eu tava lá em casa, né, eu fui lá em casa, daí eu dormi, né, de tarde. Mesmo dia? Nesse mesmo dia. Quando foi acho que é umas 5 horas por aí assim. Nessa fase, 5, 6 horas por aí. Ele apareceu lá, ele lá na frente de casa. Ele tava sozinho? Ele tava ele com o Moreno, com uma caixa assim no ombro, assim, uma caixa. Daí ele falou pra mim assim mesmo: olha, eu vim aqui trazer um negócio pra ti e tal, não sei o que mais, tá? Daí eu falei,
Ele disse o que era o senhor? né? Ele disse pro senhor o que Não, era ele que ele ia falou, não, levar? ele falou assim, eu acho que o documento aqui, um tempo é válido, que mais falou assim, né, para te assinar. Uma ocorrência da polícia? E daí, antes disso que ele foi lá no orçamento, que ele foi lá, ele exigiu dinheiro em espécie para mim. Eu quero tanto, né? Tu me dê tanto, tá? Porque eu vou comprar espécie. Daí eu falei, não. Foi quando a gente fomos lá na Mônaco. Daí, resumindo, daí ele pegou, né? Daí... Nesse mesmo dia Nesse que mesmo vocês dia, foram na Mônaco, é. à tarde ele foi até a sua casa. Foi. Daí só que, assim, ele me... Tu sabe que de surpresa a gente não tá preparado para nada, né? Quando ele abriu a mochila, daí puxou, né? E foi me atirando logo, né? Não tenho nem poder de reação. Daí Ele sacou uma arma da mochila e atirou daí no senhor. acertou na minha perna. Daí ele deu o segundo tiro, eu pulei pro lado, deu no pé do banco lá. E Qual perna atingiu o senhor? a minha perna direita. Certo. Esse tiro... O senhor estava de frente para ele? Eu estava de ainda? frente com ele, assim, né? Foi Conversando. de frente, assim, foi assim, eu acho que um metro, máximo 1 metro. Estava bem próximo. Bem do senhor. próximo. E daí minha esposa estava de mim. Daí, quando deu o segundo, deu lá no banco, no pé do banco. E a minha esposa começou a gritar. O senhor conseguiu correr? Daí eu peguei e corri lá para trás. E eu acho que Deus brindou minha esposa naquele momento, né? Brindou a gente, né? Porque a gente serve um Deus maravilhoso, que tudo pode, né? E daí ele pegou, saiu, o vizinho gritou lá da frente, lá o vizinho, né? O vizinho lá. Daí ele foi, daí na hora que ele me tirou, ele foi para minha moto, né? Daí ele deu 2 tiros no tanque na minha moto, né? Ele tentou levar a minha moto, ele deu 2 tiros na minha moto, no tanque na minha moto, e o vizinho, daí quando o vizinho gritou para lá, né? Ele deu um tiro lá, né? Daí deu no pé lá na entrada do vizinho, o vizinho se jogou para dentro da porta lá, ele pegou não sei se foi uma enxada, alguma coisa, uma foice, daí correu atrás dele, ele foi embora, correndo, né? Daí a moto dele já estava lá na principal, já esperando, né? E foi isso que aconteceu. Daí eu fiz procedimento, a vizinha me pegou, me levou pro posto de saúde, depois me levou ao metropolitano. E eu peguei, saí de casa, né? Fiquei morando de aluguel há quase 1 ano. Né? Fiz tudo, procedimento de ocorrência, tudo, mas questão, né? Faz 2 dias que eu perdi a minha filha, enterrei ontem a minha filha, né? Nasceu de 6 meses, passou 7 dias, não sei se tem alguma coisa a ver, passou 7 dias, e eu tô aqui, gente, e eu falo pra ele, cara, eu peço perdão por ti, perdão, tudo que eu fiz por ti, né? E tu é um cara perdoado, por mim tu é perdoado, cara, que Deus te acompanhe a tua vida, te dê muita saúde, né? Eu te falo de coração, tu é um cara perdoado. Tu é perdoado mesmo, tu fala do fundo do coração. O senhor não guarda rancor dele? Não. Eu oro por ele. Quando eu oro na minha oração, eu coloco ele. Certo. Entendendo? Que Deus venha guardar ele, entendendo? E eu não tenho raiva dele, cara. Porque seu Hilton, o senhor já conhecia ele? Não, porque assim, eu moro no conheceu nesse acidente que você... O que aconteceu é o seguinte, ele mora no Juruna, eu acho, e eu moro no Tapaná. Ele me falou que trabalhava pro lado de lá, né? E foi através de um amigo meu lá da RCO, né, que fiz lá, puxou a placa da moto dele, né, e deu que ele morava lá. Mas assim, resumindo, todo mundo que está aqui, né, ele é um cara perdoado por mim, eu falo do fundo do coração, certo. Eu não tenho mal, que Deus venha guardar ele. O senhor chegou a ser procurado por ele depois desse dia que o senhor recebeu o tiro na perna? Não. O senhor recebeu alguma ameaça? Foi só meu sobrinho que ligou para ele. Meu sobrinho ligou para ele lá de Marituba, né? Conversou com ele, daí ele falou só assim, teu tio fica com prejuízo para ir, que eu fico com meu prejuízo para cá. Certo. Né? Seu Hilton, já que o senhor não o conhecia, o senhor tem ideia de como ele descobriu o seu endereço? Porque ele já apareceu lá na porta da sua casa, mas né? assim, questão, acho que, porque quando tu tem uma coisa legalizada no teu nome, a placa da minha moto, dá o endereço da minha casa. Eu não sei como foi que ele achou. Não sei se ele foi com o vizinho, porque eu falei para ele que eu moro no Tapanã. Eu falei para ele, eu moro aqui no Tapanã. Entendendo? Mas foi através disso que ele, conversando com os vizinhos, né, com alguém, descobriu o meu lar. Entendi.
Quando o senhor recebeu o disparo, a sua esposa estava próximo? O senhor estava dentro de A minha esposa casa? estava dentro de casa, estava atrás de mim. Então ela viu o senhor receber esse disparo ou viu. ela só correu depois que o senhor foi atingido? Ela que se meteu na minha frente. Ela viu tudo. Certo. Depois que o senhor falou que o senhor recebeu disparo na perna, aí agora o senhor está falando que a sua esposa se meteu na frente, aí ele atingiu o pé do banco e depois ele deu mais 2 disparos na sua moto e um disparo ainda em direção à casa do vizinho. Foi isso? Então Isso. foram 2 tiros Porque eu na sua vi, direção. porque no tanque da minha moto tá lá, assim, dois furados, né? Porque se fosse só um, ficava só um. Então, são 2 tiros na sua direção, 2 tiros na moto e um tiro no vizinho. Foi. Então ele efetuou 5 disparos no total. Foi. E o senhor falou que quando ele chegou na sua casa, ele estava acompanhado com uma outra pessoa. Era com outra pessoa, com o Essa outra moreno. pessoa o senhor conhece? O senhor Não conseguiu conheço, não identificar? conheço. Quando ele começou a atirar no senhor, no banco, na sua moto, o senhor percebeu qual foi a movimentação dessa pessoa que o acompanhava? Não, sim. Quando ele deu o primeiro tiro, o cara largou a casa e saiu correndo. Deixou só ele lá. Entendi. Ok. Seu Hilton, não tenho mais perguntas ao senhor, estou satisfeito, muito obrigado. Entendeu? Pois é, e eu repeti de novo. Tá perdoado em nome de Jesus por mim, tá? Eu não tenho raiva, eu oro por ele, entendeu? Que Deus venha abençoar a vida dele cada vez mais aí, né? E eu quero só viver a minha vida para cá, né? Com a minha esposa, com meu filho, que ficou, tenho um filho de 20 anos, e no dia que meu filho fez 20 anos, a minha filhinha morreu, né? E eu só quero viver a minha vida só. Receba aqui meus sentimentos, seu Hilton. Eu imagino a dor da perda que o senhor está atravessando. Espero que vocês encontrem a força necessária para superar esse momento difícil. Tá bom? Obrigado. O depoente está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Seu Hilton, a Defensoria Pública também aproveita o momento para deixar aí os votos, né, de que o senhor se recupere desse embate aí espiritual, dessa falta que vai lhe fazer, essa filha que o senhor planejou e desenhou na sua mente. Doutor, eu não tenho nenhuma pergunta a apresentar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Domingos Pereira. O juiz não tem pergunta a formular ao depoente. Algum dos jurados deseja perguntar ao depoente aqui presente? Microfone ao jurado. Pois não. A vítima informou que, numa conversa por telefone com o irmão do caso do réu aqui, ele havia dito por telefone que o réu já havia envolvido 2 ou 3 vezes em problemas de acidente. Positivo. Pois não. Que, inclusive, o irmão dele trabalhava na Silnave, lá em Coraci. Pois não. E ele chegou a relatar nessa conversa rápida, desse envolvimento, alguma coisa durante o transcorrer desse processo? Você chegou a ter algum contato de novo com o irmão dele, alguma coisa assim? Não, senhor, não. Só o delegado que pediu o endereço, né? Lá onde morava o irmão dele. Eu falei, só me lembro num pouco momento, assim, que quando a gente conversamos rápido, que ele trabalhava na Silnave, que eu falei pro delegado. Foi só isso, só. E você ficou sabendo alguma coisa? Qual era vamos dizer, entre aspas, a profissão do rapaz? Quero dizer, se ele era não, empregador, senhor. alguma Não, coisa senhor, assim? não. Não é um momento. Está envolvido com alguma situação de droga, alguma coisa assim? Não, ele não comentou comigo isso, não. O Aurélio que comentou comigo que trabalhava ali numa empresa ali perto do Tapajós, só isso, só. Mas não sobre relação à vida dele pessoal, outras coisas, não. Não, tá. Obrigado. Ok. Mais nada, só queria desejar ao senhor
Não precisa falar muito, né? É teu É sentimento. importante que o jurado não imita sentimentos, juízo de valor. Isso é importante e fundamental. Faz parte da atribuição do jurado enquanto juiz. O juiz não tem que ter sentimentos, mostrar sentimento. Ele vai julgar, ele não pode demonstrar sentimento por um lado e pelo outro. Se fosse isso, eu estou só adiantando, que a impressão que eu tive foi essa. Foi só a impressão. Não, foi só com relação a... Ah, sim, tinha mais uma Se pergunta. for pergunta, pode ficar à vontade. Tá. Sentimento não pode. Não, é a questão da relação à filha dele. Sentimental é as partes. Jurado não é parte, é juiz. Obrigado. Desculpa, excelência. Fique à vontade. Pode perguntar à vontade. Com relação ao tiro que o senhor levou na perna, a bala ficou alojada, já foi retirada? Porque eu vi que o senhor não sofreu nenhuma sequela, é isso? Foi. Eu fui metropolitano, né? A gente fizemos todo o procedimento lá. O médico, daí fizemos um exame, ele disse, não é preciso, a munição tá alojada na tua panturrilha. E ele falou sempre pra mim assim, daí ele me liberou, foi para casa. Só que ela estava me incomodando, estava latejando a minha perna. Daí eu conheci um amigo lá na pronto-socorro da 14. Daí ele me falou, foi com o médico falou, não, tu vem tal dia aqui, que eu vou remover essa munição da tua... Daí eu fui no hospital pronto-socorro da 14, e eles tiraram lá a munição da minha panturrilha. Daí eu fui embora para casa. Sem mais perguntas, senhor? Pois não. Aproveitando a pergunta do jurado, então, em resumo, o senhor não ficou com nenhuma sequela, né? Graças a Deus que não, graças a Deus que bom, não. que ótimo. Ok, dando sequência então aos trabalhos, outro jurado, pois não, à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor Hilton, eu não sei se eu entendi direito, mas você falou alguma coisa sobre ele correr com o machado? Eu não, alguma coisa assim, quanto ao disparo com o vizinho? Não, entendi errado. Não, porque Não, quando... O senhor compreendeu, senhor? né? Foi o vizinho que Que fez? correu atrás dele, né? Ah, tá. Porque quando ele viu aquela ação, né, ele ficou assim, né, que eu sou um cara muito do bem, cara. Na rua de casa, todo mundo que precisa de mim, eu estou pronto para ajudar, né? E ele viu aquela ação sobre a minha pessoa, né? Daí correu atrás dele, né? Para ver se ele fosse embora, né? Alguma coisa assim. Então foi o só vizinho, isso, né? foi o vizinho, não foi eu. Tá certo, obrigada. Ok, algum outro jurado? Alguma jurada? Mais uma? Não havendo manifestação por parte das demais juradas. Senhor Hilton, obrigado pela presença. Receba a sua seguida. Dona Marisa, a senhora foi arrolada pelo Ministério Público nesta ação penal, que tem como vítima Hilton Nunes. Eu pergunto para a senhora tem relação de parentesco com o Hilton? O que a senhora é dele? Sou esposa. Em face do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Companheira da vítima. Muito bem. A senhora está à vontade para prestar declarações no plenário do júri, ao lado do acusado aqui presente? Sim. Ok. Consta dos autos que a senhora, em decorrência deste fato, a senhora prestou declarações na polícia e prestou também declarações aqui no Fórum Criminal. Tá certo? A senhora confirma? Confirmo. Muito bem, faça a confirmação, passa a palavra às partes. Pela ordem do Ministério Público. Dr. Gerson Silveira tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Marisa. Bom dia. A senhora estava em casa quando o seu marido foi atingido Sim. pelo disparo de arma de fogo. Sim. A senhora sabe como isso aconteceu? É porque já faz quase 4 anos isso, né? O que a senhora lembra desse O que eu lembro é que no mesmo dia ele compareceu com um orçamento, né? Orçamento da moto dele. Eles tinham se envolvido num acidente antes, o seu marido e o acusado. O que aconteceu foi que o meu esposo, ele ajudou ele ajudou. Ele sofreu um acidente. Meu esposo já ia seguindo, aí voltou para prestar socorro. Só que aí depois, meu marido prestou todo o socorro, levou ele para o posto de saúde, fez uma boa ação, né? E foi cobrado pelos danos da moto de um acidente que ele não teve culpa. Certo. E ele
foi até a sua casa, o acusado aqui presente? É porque... Cobrar esse valor É da moto? porque o orçamento que ele fez parece que foi 2.000 e pouco. E ele queria em espécie R$1.000. Ele queria que o meu esposo desse R$1.000 em espécie. O meu esposo disse que ele não teve culpa do acidente, ele sabia disso. Só que acabaram indo para uma concessionária de moto para fazer o orçamento com meu marido, mesmo não tendo culpa, ele ia ajudar. No relato que tem no processo, consta que nessa segunda avaliação, nesse segundo orçamento, já na Mônaco, o mecânico teria dito que as lesões que tinham na moto não tinham nenhuma relação com o acidente que ele sofreu. Certo. Foi isso? Foi isso. E diante dessa segunda avaliação, ele ficou insatisfeito? Ficou insatisfeito, só que ele disse que por ali tinha acabado, que certo. Ele não queria mais ver meu marido, né? Meu marido chegou em casa empolgado, falando das coisas. Só que quando tu é servo de Deus, lá no fundo, Deus fala pra ti, não acabou. Ainda tem coisa pela frente. E ele foi até a sua casa? Aí no mesmo dia, 5 da tarde, porque ele já tinha pesquisado tudo, os vizinhos já tinham falado pra ele. Que eu vendia cosmético, um monte de coisa. Justamente ele levou o comparsa dele com uma caixa na cabeça, como se fosse uma entrega de cosmético pra mim. E no mesmo dia, 5 da tarde, ele apareceu lá em casa. Minha casa é humilde, só tem um compartimento. A porta da minha casa estava totalmente aberta porque lá é entrada e saída e todo mundo conhece todo mundo. Uma entrada e uma saída? Uma entrada e uma saída. Aí a minha vizinha me ligou, disse, olha, tem alguém batendo foto da placa da moto do teu esposo. Eu já sabia que era ele. Aí, mas em nenhum momento eu me alertei para chamar alguém, chamar a polícia, não. A gente é de bem, pensa que todo mundo é de bem. Aí, depois que ele bateu foto, o rapaz estava em pé esperando e ele subiu. A gente tinha uma rampinha, porque era tudo aberto. Aí eu disse, amor, é o rapaz do acidente. Meu filho estava para a escola. Aí ele disse, Ceras, o que é que ele quer? Já não foi tudo resolvido? Eu disse, eu te falei. E o seu marido foi até o encontro dele? Aí eu estava na porta, aí eu chamei meu esposo, aí meu esposo foi, falou com ele, meu esposo já queria se alterar. Eu disse, te acalma, que já deu tudo certo. Aí foi na hora que ele baixou a mochila dele e ele disse, eu vim trazer o papel do seguro DPVAT para te assinar. Aí foi na hora que ele puxou a arma e sacou para dentro de casa. Aí foi na hora que meu esposo estava na frente, eu botei ele para trás, eu fiquei na mira. Foi eu e meu esposo ali, né? Ele acertou na perna do meu esposo, acertou outro lá para dentro de casa. Aí meu esposo pegou, correu, aí eu dei o alarme, aí foi na hora que ele saiu. Ele atirou na moto também? Aí foi na hora que ele saiu, aí deu 2 tiros no tanque da moto do meu esposo e deu um tiro para cima do meu vizinho. Por que ele atirou no vizinho? Porque meu vizinho queria correr em cima dele. Certo. Aí ele deu um tiro no vizinho, o vizinho pegou, fechou a porta e se jogou, que o filho dele estava bem na frente. Atingiu alguém na casa do vizinho? Não, só o chão mesmo. O chão, certo. Aí ele pegou e saiu correndo. E nesse momento que ele começou a atirar, a senhora falou que tinha alguém com ele levando uma caixa. O rapaz pegou, fugiu. Quando ele começou a atirar, o rapaz fugiu? Fugiu, deixou ele lá no fogo e fugiu. Certo. E depois que ele deu esses tiros todos, ele também correu? Ele estava com o pé quebrado, ele saiu mancando e o vizinho saiu atrás dele correndo. Ele conseguiu fugir, mas o vizinho disse que se ele não conseguisse, ele ia matar ele lá mesmo. O vizinho falou, né? Certo. Só que esse vizinho ele não mora mais lá na rua, ele foi embora aí pra fora. Entendi. Entendeu? Aí ele deu outro tiro lá no canto. Vocês, depois desse dia, vocês chegaram a ser procurados por ele? Ou por alguém? Depois que aconteceu o fato? Depois que aconteceu o fato. Não, depois que aconteceu o fato, assim, eu fico assim... Nunca tinha passado por uma situação dessa, né? Eu fiquei com o nervo à flor da pele, que todo mundo que me olhava queria me matar, sabe? Fica assustado, natural, né? Com certeza. A senhora chegou a se mudar? Cheguei a me mudar, paguei aluguel quase 3 anos. R$500, que não era para acontecer. E o prejuízo na moto de vocês, até hoje, vocês carregam aí? Assim. O prejuízo, mas para honra e glória de Deus, o meu esposo conseguiu mandar ajeitar.
Graças Porque a gente é servo, a gente é trabalhador, a gente consegue. É isso. Dona Marisa, eu não tenho mais perguntas à senhora. Muito bem, obrigada. Tá? Inclusive, eu faz 2 dias que eu enterrei a minha filha. Eu lamento a sua perda. As palavras que eu dirigi ao seu marido, eu vou dirigir à senhora. Eu espero que vocês encontrem a força necessária para superar este momento de dor. Tá? Que o nosso Pai Celestial receba a sua filha e que vocês consigam retomar os seus afazeres, sempre com a fé que vocês... Consegue, porque Deus, ele é mais. Sempre mais. Bom, então, vocês sejam abençoados, Amém, que vocês continuem a obrigado. vida em tranquilidade e em paz. Muito obrigada, tá? Ok, doutor Gerson, a depoente está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Doutor, eu estou satisfeito. Muito obrigado. O juiz não tem pergunta formulada à depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar à depoente aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, Dona Marisa, receba a sua identidade. Muito obrigado pela... Então, concluída a qualificação do acusado aqui presente, senhor Aurélio Pires dos Anjos, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público do Estado do Pará fizera contra a pessoa do senhor pela prática do delito de tentativa de homicídio na pessoa da vítima Hilton Nunes, tá? Ouçamos todos a leitura da denúncia, especialmente o senhor. Vamos à leitura. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara do Tribunal do Júri da Capital. O Ministério Público, por ser o primeiro promotor de justiça do Tribunal do Júri, vem no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 100 do Código Penal e artigos 24, 41 e 257, inciso 1º do Código de Processo Penal, denunciar ao juízo de Vossa Excelência Aurélio Pires dos Anjos, brasileiro, filho de Ana Líria Pires e Aurélio dos Anjos, residente domiciliado nesta cidade, na rua São Miguel, Vila São João, número 54, bairro do Jurunas, por infringência ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, pelos fatos e fundamentos seguintes. Em 23 de maio do corrente ano, 2019, por volta das 17 horas e 30 minutos, o denunciado, agindo com dolo dirigido ao resultado morte e impulsionado pela torpeza, tentou matar a tiros o Hilton da Costa Nunes, fato ocorrido na residência deste, localizado na rua Sorriso, número 101, bairro do Tapanã, nesta capital, conforme fazem prova material os laudos das perícias de levantamento de local de execução de crime e de exame de corpo de delito na espécie lesão corporal, acostados às folhas 51, 55 e 57. Diante da ocorrência do fato delituoso, os protagonistas colidiram suas motocicletas em via pública, oportunidade em que a vítima socorreu o denunciado, encaminhando ao Hospital e Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti. Na manhã do dia do fato, o denunciado foi à casa da vítima cobrar o valor relativo ao conserto da motocicleta, tendo ela discordado do orçamento e sugerido que levassem o veículo em outra oficina, o que foi aceito por ele. Ocorre que o mecânico, ao analisar a moto, afirmou que não existiam danos decorrentes da colisão, fazendo com que o denunciado de lá saísse enfurecido. Mais tarde, o denunciado retornou à residência da vítima para lhe mostrar suposto boletim de ocorrência, momento em que abriu a mochila, sacou uma arma de fogo e disparou na direção dela, atingindo sua perna direita. Em seguida, atirou novamente, mas não conseguiu acertar o alvo, vez que a vítima fugiu do algoz pelo quintal. Ao ver aquela cena, o vizinho Renato Monteiro Costa partiu para cima do denunciado, o qual atirou, mas não o atingiu. Ressalta-se que antes do denunciado se evadir do local, efetuou 2 tiros na moto da vítima, conforme laudo da perícia de danos em veículo de folha 56. O motivo do crime
foi a recusa da vítima em pagar o reparo da motocicleta do denunciado, fazendo despertar nele o sentimento de vingança e a decisão de matá-la, caracterizando a qualificadora do motivo torpe. Registre-se que o crime foi premeditado, vez que o denunciado foi armado até a casa da vítima, sacou a arma de fogo e disparou, atingindo-a, somente não concretizando seu intento criminoso, porquanto ela conseguiu fugir pelo quintal, e o vizinho interveio. E mais, as circunstâncias objetivas demonstram que ele tinha por objetivo matar, pois quem pretende lesionar não se vale de instrumento potencialmente letal e não desfere vários tiros. Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo seja esta recebida e o denunciado citado para responder aos termos da acusação em 10 dias, bem como para acompanhar, querendo, a ação penal em todos os seus termos, devendo ser pronunciado e, ao final, julgado e condenado pelo egrégio Tribunal do Júri, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Requer ainda a intimação da vítima e das testemunhas do rol abaixo para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, na data e hora que for designada, para serem ouvidas, sob pena de condução coercitiva. Belém, 12 de setembro de 2019, José Maria Gomes dos Santos, primeiro promotor do Tribunal do Júri da Capital em exercício. Vítima, Wilton da Costa Nunes, qualificado às folhas 13. Testemunhas, primeira, Marisa da Silva Brandão, qualificado às folhas 17. Segunda, Renato Monteiro da Costa, qualificado às folhas 21. Muito bem, após a leitura da denúncia, senhor Aurélio, em juízo, o senhor confessou a prática do delito, mas dissera que disparou contra a vítima, mas não teve a intenção, não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, é isso? Sim. O senhor confirma? Sim. Muito bem. O interrogatório é formulado em duas partes, igual como fora feito na primeira fase do procedimento do júri. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação ao fato delituoso. Em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor é solteiro, tem companheiro, convive maritalmente com alguém, tem filhos? Eu tenho companheira e vivo mais de 15 anos com ela e tenho 2 filhos. Ok. Atualmente, o que o senhor faz na vida? Qual a ocupação habitual do senhor? Atualmente estou trabalhando de mototáxi. Certo. O senhor já foi preso alguma vez? Não, já foi detido. Detido, certo. Preso irregularmente por processo, não, né? Não. Certo. Já foi processado alguma vez? Não. Doutor, o senhor ia falar? Pois não. Processado também o senhor nunca foi? Não. Então é a primeira vez que é processado. Acerca deste fato, o senhor chegou a ser preso? Como? O senhor chegou a ser preso, a ficar preso por causa deste fato aqui? Sim. Passou quantos dias preso? Quanto tempo? Passei uns 30 e poucos dias. Uns 30 e poucos dias. Certo, ok. Muito bem. Acerca do fato, vamos falar acerca do fato. Interrogatório do senhor acerca deste fato, que tem como vítima o Wilton Nunes, né? Consta dos autos que o fato ocorrera no dia 23 de maio de 2019, por volta de mais ou menos 5h30 da tarde, 17h30. O fato ocorrera na Rua Sorriso, bairro do Tapanã, às proximidades da residência da vítima, é isso? Sim. Muito bem. O senhor já confirmou que foi o autor do fato, né? Disparou contra a vítima. Consta que o senhor disparou contra ele 3, 4, 5 vezes, é isso, mais ou menos? Eu disparei 2 vezes porque ele ficou enfurecido, porque eu fui a última vez de novo lá na casa dele para cobrar e resolver a situação, que ele estava se recusando e a gente já tinha conversado todinho para fazer a situação de um novo orçamento lá onde ele queria. Tinha dado no valor de R$ 1.600. Aí ele falou que não tinha essa condição. Aí eu falei assim: meu amigo, eu estou precisando de uma moto porque eu estou com a minha perna quebrada devido ao acidente. Então eu queria que tu me ajudasse
com prejuízo. Se não dá para você pagar todo esse valor, eu queria que você me ajudasse menos com R$1.000. Certo, ok. Aí eu falei isso para ele. Ele falou assim, não, mas eu não tenho condição de pagar R$1.000. Isso só de uma vez, né? Eu falei assim, eu quero que você me ajude. Então, bora parcelar essa situação aí de três vezes aí durante o mês. Só quero que você me ajude porque eu vou precisar da minha moto. E eu precisava justamente porque tinha quebrado a minha perna. Certo. O senhor disparou o senhor 2 vezes contra ele, o senhor falou, né? Sim. Uma foi direto na pessoa dele, atingiu a perna, algo parecido, é isso? Olha, na verdade eu não sei. Só sei, eu atirei para baixo. O senhor não sabe a região que atingiu? Não, eu atirei para baixo. E o segundo disparo, o senhor também desferiu contra ele ou... Eu atirei variadamente porque ele ficou enfurecido na hora que... Ok, eu já compreendi. Que eu falei que eu ia quebrar a moto dele. Certo. O senhor disparou depois contra a moto dele? Disparei. Disparou também contra o vizinho? Eu falei que eu ia quebrar a moto dele. Aí ele correu para dentro da casa dele e eu com medo dele vir também armado, alguma coisa assim. Aí foi que eu atirei, mas em nenhum momento passei a vida dele. Tirei para dispensar e na hora da situação eu atirei na moto dele. Certo. O senhor afirma, confessa o disparo, mas não teve a intenção de ceifar a vida dele. Certo, ok. E o senhor chegou a disparar contra o vizinho? E é verdadeiro esse fato? Isso daí não procede. Ok. Esse fato, teve alguém que presenciou? O senhor sabe, além dele, da vítima? O vizinho presenciou, o senhor sabe? Presenciou. Esse vizinho que ele fala que eu atirei nele, não sei se foi na hora que eu atirei na moto, se ele ficou com medo na hora, que ele já está dizendo que já que eu atirei nele. Ele estava se metendo na hora da nossa conversa lá. Aí eu falei para ele, na hora assim, não vai me ajudar a pagar, então eu vou quebrar a tua moto. Foi que ele ficou com raiva e correu para dentro da casa dele, e eu fui em direção à moto. E esse vizinho que tentou intervir, falou assim, não, tu não vai quebrar nada a moto. E eu tava com a minha muleta e ia cacetar a moto dele. Certo. A esposa dele também estava lá? Sim. A esposa da vítima? Sim. Ela presenciou todos os fatos também? Sim. Certo. Portanto que ela falou assim, tia, calma, fala direito com o menino, que ele começou a ficar muito agressivo. Ok. Nesse dia o senhor tinha ingerido bebidas alcoólicas? Não. O senhor ingere? O senhor bebe? Bebo. Mas nesse dia não, tá? Não. Ok. O senhor usa entorpecentes? Não. Já usou? Não. Ah, tá. Ok. E o instrumento que o senhor usou, no caso, a arma de fogo, a quem pertencia? O senhor sabe se foi apreendido, o senhor entregou? Qual foi o destino? Essa arma eu trabalhava de segurança. Eu trabalhava de segurança para uma empresa. Era sua mesmo? Tinha comprado ela de uma pessoa. Sim. E o destino? Depois do fato da situação, do fato da situação que aconteceu, que na verdade eu não fui com esse motivo de fazer isso, eu fui com ela, mas por tentar me proteger, porque desde a situação lá da Mônaco, que a gente foi tirar o orçamento, ele já me tratou muito mal. Portanto, que a pessoa que ele fala que fez o orçamento lá, que foi verificar a situação da moto, ele não fala que é sobrinho dele, que trabalha lá. Certo. Sim, eu quero saber o destino da arma. O senhor sabe, tem conhecimento, o senhor entregou, foi apreendida, destruiu, vendeu? Não, eu dei pro meu pai vendeu pro interior, que... Ok. Em decorrência do acidente, o senhor chegou a ficar com alguma sequela? Sim. Quais foram? Eu sinto muitas dores, não foi porque eu tenho uma platina e tenho 7 ferros. Em decorrência desse acidente? Desse acidente. Certo. Tive umas 3 cirurgias. Certo. Mas o senhor está trabalhando de mototáxi, continua... Sim. Eu sinto, mas... Pilota com facilidade. Sim. Trabalha não posso ficar muito tempo em pé. Certo. Ok. Das testemunhas arroladas, a vítima, Marisa, a esposa dele, o senhor conhece, né? Sim. Certo. E Renato Monteiro Costa, o senhor conhece? Sabe de que se trata esse nome? Não sei. Ok. Em face do afirmado, o juiz está satisfeito, o acusado está à disposição das partes. Pela ordem, a acusação.
Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Sem perguntas, Excelência. O acusado está à disposição da Defensoria. Dr. Domingos Pereira, Vossa Excelência tem a palavra. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. O juiz também, algum dos senhores jurados deseja perguntar ao depoente ao acusado aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, determino seja liberado o plenário, se tiverem populares que desejam assistir à leitura da sentença, já com a presença do réu no plenário do júri, eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido pronunciado Aurélio Pires dos Anjos a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou por maioria de votos a tese da acusação de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, ex-vido o artigo 129 caput do Código Penal Brasileiro, reconhecendo que o réu Aurélio Pires dos Anjos foi autor do crime praticado contra a vítima Hilton da Costa Nunes. A pena combinada ao crime de lesão corporal de natureza leve é de 3 meses a 1 ano de detenção. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68 ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Aurélio Pires dos Anjos agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com um projétil de arma de fogo, causando-lhe ferida pérfuro contundente na região anterior da perna direita, conforme laudo de lesão corporal D&D dos autos. Possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei, conduta social não avaliada nos autos. Personalidade também não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter lesionado a vítima de inopino e na presença de sua esposa e vizinho. Os motivos do crime aconteceram em virtude de ter o acusado se envolvido em acidente de trânsito com a vítima. As circunstâncias. Pode-se afirmar que a vítima foi atacada de forma covarde e cruel em sua própria residência. Consequências. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo pelo fato da vítima ser um pai de família que trabalha arduamente para o sustento de sua família, precisando ficar afastado de suas atividades para o atendimento médico de tratamento e retirada de projétil de arma de fogo que ficara alojado em sua perna. Considero que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 1 ano de detenção contra a pessoa do réu Aurélio Pires dos Anjos. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime, pelo que diminua a pena aplicada anteriormente em 3 meses de detenção. Não existe nos autos circunstância agravante. Também não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Aurélio Pires dos Anjos a pena de 9 meses de detenção, que deverá ser cumprido inicialmente em regime aberto, ex-vido artigo 33, parágrafo 2º, letra C do Código Penal Brasileiro. Pena esta que, nos termos do artigo 44, 3, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro, a substituo por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços comunitários, que deverá ser executada pela vara de penas e medidas alternativas da Comarca da Capital, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Considero o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isento das custas processuais. As partes renunciam ao prazo recursal transitado em julgado da presente decisão, peça-se a competente guia de recolhimento definitivo e as demais peças necessárias ao juízo da vara de penas e medidas alternativas, VEPMA, da Comarca da Capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito, ofício eu estou competente para, em havendo armas apreendidas e vinculadas a estes autos, seja dada a devida destinação, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário desembargador Elsmo Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2023, precisamente 11 horas e 50